Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nesta aula nós vamos dar continuidade ao conteúdo de divisão celular. Nós vamos ver as últimas etapas da mitose, a anáfase, a telófase e a citocinese. Agora, dando continuidade ao conteúdo de divisão celular, nós vamos falar agora da anáfase, que é a etapa da mitose que vem depois da metáfase. A prófase e a metáfase preparam a célula para um evento culminante da divisão, a separação das cromátides irmãs, puxadas para polos opostos pelo encurtamento dos microtúbulos do fuso. Por isso essa fase denomina-se anáfase, do grego ana, separação, porque é nessa fase que cada cromátide irmã, presente no cromossomo duplicado, será puxada para os polos opostos da célula, porque cada cromossomo duplicado possui duas cromátides irmãs. E nessa etapa, cada uma dessas duas cromátides será puxada para o polo oposto da célula. O encurtamento dos microtúbulos ligados aos cromossomos ocorre por desagregação controlada das moléculas constituintes dos microtúbulos junto à região dos cinetócoros. Progressivamente, cada cromossomo é arrastado pelo centrômero em direção ao polo ao qual está ligado. Então, os microtúbulos que se ligam ao cinetócoro, eles vão encurtando pela desagregação progressiva das moléculas que o constituem, que são as proteínas tubulina. E conforme eles vão se encurtando, vai arrastando as cromátides irmãs para os polos opostos da célula. A densidade do citoplasma celular pode ser percebida pelo formato flexionado dos cromossomos na anáfase, quando são arrastados pelos microtúbulos do fuso no citoplasma denso. Quando as cromátides irmãs, chamadas de cromossomos irmãos após a separação, chegam aos polos da célula, termina a anáfase. Então a anáfase é a etapa que vem depois da metáfase e ela corresponde à etapa em que as cromátides irmãs são puxadas para os polos opostos da célula, pelas fibras dos microtúbulos que vão encurtando. Quando essas cromátides irmãs, que depois de separadas são chamadas de cromossomos irmãos, chegam aos polos da célula, então termina a etapa da anáfase. Aqui nessas figuras que estão mais ampliadas, nós podemos ver como é que as cromátides irmãs são puxadas para os polos opostos. Aqui na figura 6.2 nós vemos que essa estrutura aqui está representando o microtúbulo cromossômico presente na fibra do fuso mitótico. Então o que é que acontece? Esse microtúbulo se liga ao cinetócoro, que está ligado ao cromossomo, né? Porque cada cromátide irmã presente no cromossomo duplicado, ao se separar, ela se transforma em um cromossomo, que é chamado de cromossomos irmãos. E os microtúbulos eles vão se encurtando, porque ocorre a liberação de unidades de tubulina. As tubulinas vão se soltando desse microtúbulo, e isso vai fazendo ele se encurtar. E esse encurtamento puxa o cinetócoro, que por sua vez puxa o cromossomo irmão para o polo oposto da célula. Então aqui nessa outra figura nós vemos que as fibras do fuso mitótico formadas pelos microtúbulos, elas vão encurtando e vão puxando os cromossomos irmãos para os polos opostos da célula. E quando esses cromossomos irmãos chegam aos polos opostos da célula, aí termina a etapa da anáfase.
Muito raramente, ambas as cromátides de um cromossomo podem ligar-se por engano a microtúbulos de um mesmo polo, migrando juntas. Esse fenômeno, conhecido como não disjunção cromossômica, leva a um erro na distribuição dos cromossomos. Uma das células filhas fica com um cromossomo a mais e a outra com um cromossomo a menos. Quando a não disjunção ocorre nas células germinativas que dão origem aos gametas, ou no início do desenvolvimento embrionário, podem surgir malformações em um organismo. Então nós vemos aí na figura da direita que na não disjunção o fuso mitótico, né, os microtúbulos do fuso mitótico, ao invés de eles puxar apenas um cromossomo irmão para o polo oposto, às vezes ele puxa os dois, né? Ocorre a não disjunção cromossômica. As duas cromátides, em vez de elas irem cada uma para um polo oposto, às vezes acontece que as duas são puxadas para o mesmo polo. Aí se forma uma célula com um cromossomo a mais e a outra célula com um cromossomo a menos. Quando isso ocorre na formação dos gametas, a fecundação com o gameta com um cromossomo a mais ou a menos leva a uma malformação no organismo. Por exemplo, na síndrome de Down, a pessoa apresenta 3 cromossomos de número 21. Isso acontece quando a não disjunção cromossômica ocorre no gameta. Então, o normal seria cada gameta receber 23 cromossomos, um de cada. Quando acontece a não disjunção, no caso do cromossomo 21, um gameta recebe 2 cromossomos 21 e fica com 24 cromossomos, e o outro gameta não recebe nenhum e fica com nenhum cromossomo de número 21 e fica com 22 cromossomos, né? Ele recebe os outros cromossomos, mas não recebe o 21. Já o outro gameta recebe 2 cromossomos de número 21 e fica com 24. Quando esse gameta que tem 2 cromossomos de número 21, ele se junta com o outro gameta que tem um cromossomo de número 21 e mais 22 dos outros cromossomos, aí acontece a fecundação. E esse zigoto vai passar a possuir 3 cromossomos de número 21, além dos outros cromossomos da espécie humana. Então, quando esse embrião se desenvolver possuindo 3 cromossomos de número 21, aí vai dar origem a uma criança com síndrome de Down. Então, isso ocorre quando a não disjunção cromossômica, que é quando as duas cromátides irmãs são puxadas para o mesmo polo da célula, leva à formação de uma célula com um cromossomo a mais e outra célula com um cromossomo a menos. Quando os cromossomos chegam aos polos celulares, tem início a telófase, que é a fase da mitose que vem depois da anáfase. A palavra telófase vem do grego telos, que significa fim, porque ela é a última fase da mitose. Nela, os cromossomos se descondensam e as novas cariotecas reorganizam-se ao redor de cada conjunto cromossômico separado, reconstituindo 2 novos núcleos. À medida que os cromossomos se descondensam, eles são envolvidos pelas bolsas membranosas resultantes da fragmentação da carioteca antiga, reconstituindo 2 novas cariotecas. Com a descondensação, os cromossomos voltam progressivamente à atividade e retomam a produção de RNA ribossômico. Consequentemente, os nucleolos reaparecem. Então nós vemos aqui nessa figura que na telófase ocorre a reorganização da carioteca.
Porque os cromossomos já foram puxados para os polos opostos da célula. Então, nessa etapa da telófase, a carioteca ela se reorganiza e os cromossomos eles se descondensam, né? Os cromossomos agora são formados por apenas uma molécula de DNA, é um cromossomo simples. Então ele se descondensa. E também ocorre o reaparecimento dos nucleolos. Por que ocorre o reaparecimento dos nucleolos? Porque como os cromossomos se descondensam, eles voltam à sua atividade. Eles voltam a produzir RNA. E com a produção do RNA, os nucleolos eles acabam reaparecendo. Depois irá ocorrer a citocinese, que é a divisão citoplasmática, levando à formação de duas novas células filhas. A divisão por mitose origina núcleos filhos, com o mesmo número e os mesmos tipos de cromossomos da célula mãe. Células diploides 2N originam por mitose duas células diploides. Células haploides N originam por mitose duas células haploides. Porque o processo de mitose ele mantém o número de cromossomos das células sem alteração, né? Então, se a célula mãe era diploide, vai produzir duas células filhas também diploides, cada uma. Se a célula mãe era haploide, vai produzir duas células filhas também haploides, porque na mitose o número de cromossomos da célula ele não se altera, ele se mantém, né? Por exemplo, na espécie humana, uma célula do corpo tem 46 cromossomos. Então, se ela sofre mitose, ela vai dar origem a duas células filhas, cada uma com 46 cromossomos. Então, na mitose, o número de cromossomos ele se mantém o mesmo nas células filhas, o mesmo da célula mãe. Aqui nessas figuras nós vemos as etapas da mitose. A mitose começa pela etapa da prófase. Na prófase, a crioteca ela se desorganiza, os cromossomos duplicados começam a se condensar e o nucleolo desaparece. Os centrossomos se duplicam e as fibras do fuso mitótico se deslocam para os polos da célula. Na etapa da metáfase, é quando os cromossomos se alinham no centro da célula, formando a placa metafásica. E as fibras do fuso mitótico, os microtúbulos, se ligam ao cinetócoro dos cromossomos. Na anáfase, as cromátides irmãs são puxadas para os polos opostos das células. Depois de separadas, elas são chamadas de cromossomos irmãos e são puxados para os polos opostos da célula pelo encurtamento das fibras dos microtúbulos que puxam os cromossomos irmãos. Na telófase, os cromossomos já estão nos polos da célula. Ocorre a reorganização da carioteca. O nucleolo reaparece e os cromossomos se descondensam. Depois disso ocorre a citocinese, que é a separação da divisão citoplasmática, levando à formação de duas células filhas. As figuras da esquerda são desenhos reproduzidos publicados em 1882 pelo citologista alemão Walter Flemming, considerado o descobridor da mitose. Então, Walter Flemming é considerado o descobridor da mitose porque em 1882 ele publicou esses desenhos que nós vemos aqui na esquerda. Então, esses desenhos da esquerda foram publicados por Walter Flemming, considerado o descobridor da mitose.
Agora nós veremos a citocinese. Durante a reorganização dos núcleos filhos, os microtúbulos do fuso desagregam-se e inicia-se a citocinese, processo de divisão do citoplasma que leva à formação das duas células filhas. Em células animais e de protozoários, a citocinese ocorre por estrangulamento na região equatorial, causado por um anel de filamentos contráteis constituído pelas proteínas actina e miosina. Por se iniciar na periferia da célula e avançar para o centro, esse tipo de divisão citoplasmática é chamado citocinese centrípeta. Nas células das plantas, ao final da telófase, bolsas membranosas que contêm o polissacarídeo pectina depositam-se na região equatorial da célula. Essas bolsas fundem-se umas às outras, originando o fragmoplasto, uma placa que cresce do centro da célula para a periferia, até encontrar na parede celulósica e separar as células filhas. Por ocorrer do centro para a periferia, a divisão do citoplasma nas células vegetais recebe o nome de citocinese centrífuga. Na figura nós vemos na parte de cima a citocinese na célula vegetal, que na célula vegetal ela ocorre de dentro para fora, forma-se uma estrutura chamada de fragmoplasto, que é composta pela substância pectina e vai formando a parede celular de dentro para fora, até dividir as duas células filhas. Por isso é chamada de citocinese centrífuga, porque ocorre de dentro para fora. Na parte de baixo, a citocinese da célula dos animais. Depois que os cromossomos são puxados para os polos opostos da célula e o núcleo se reorganiza, a citocinese da célula dos animais ocorre de fora para dentro, através do estrangulamento de um anel das proteínas actina e miosina, levando à formação de duas células filhas. Por ocorrer de fora para dentro, a citocinese da célula animal é chamada de citocinese centrípeta, porque ocorre de fora para dentro. Já a dos vegetais é chamada de citocinese centrífuga, porque ocorre de dentro para fora. Então, pessoal, estamos chegando ao fim de mais uma aula. Muito obrigado a todos. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixem um like e um comentário. Também ativem o sininho das notificações. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu!